O que são pólipos intestinais? Você popularmente conhece o nosso intestino como tendo duas partes, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino grosso é chamado pelos médicos tecnicamente de cólon. O cólon, ele é longo, ele é oco, como o restante do intestino, e ele recebe as fezes líquidas e vai absorvendo a sua água, de forma que elas se tornam sólidas e ali elas aguardam para serem excretadas. Na parede do cólon podem surgir algumas verruguinhas, algumas verrucosidades, e essas verruguinhas é que nós chamamos de pólipos intestinais, pólipos do cólon. Pergunta: todos os pólipos são cancerosos? Não. Alguns pólipos de cólon são benignos, o que significa que eles não são cânceres. Quando você abre um exame e lê ali lesão benigna, isto quer dizer que não é câncer. Mas alguns tipos de pólipos podem ser ou se tornar cânceres. Por exemplo, aqueles pólipos que são mais achatadinhos, que são mais escondidinhos na parede, eles podem vir a se tornar ou já podem ser cânceres, pois são mais dificilmente visualizados. E é por isso mesmo que durante a colonoscopia, que é um exame que se faz para investigar a existência de pólipos, já é feita uma cirurgia que é a retirada do pólipo. Pergunta: quem pode ter pólipos no cólon? Qualquer um pode ter pólipos no cólon, mas certas pessoas, certos grupos têm pólipos com mais frequência. Você tem maior chance de ter pólipos se você tiver 50 anos de idade ou mais, se você já teve pólipos intestinais antes, se alguém na sua família já tem pólipos, se algum parente seu já teve história de câncer do cólon, ou se você é mulher e já teve câncer uterino ou de ovário antes dos 50 anos, você tem um risco maior de ter pólipos no cólon. Você também pode ter pólipos no cólon se você comer muita comida gordurosa, se você fumar, se você beber álcool, se você não fizer exercícios, é por isso que a gente sempre fala, muito exercício. E se você pesar muito, se você for muito obeso também, aumenta o seu risco. Pergunta: quais são os sintomas dos pólipos de cólon? Bem, a maior parte das pessoas que têm pólipos no cólon não sente nada, não tem sintoma nenhum e só vai descobrir que tem isso aí durante um exame de rotina, onde o médico vai pedir sangue oculto nas fezes ou colonoscopia. Mas algumas pessoas têm sintomas. Por exemplo, se você tiver sangramento pelo ânus, se nota sangue nas roupas íntimas ou no papel higiênico após você fazer a sua higiene, se você tem obstipação intestinal ou diarreia que dura mais de uma semana, se você nota sangue nas fezes, o sangue ele pode aparecer de duas maneiras, hein? Ele pode aparecer como estrias de sangue nas fezes, ou se o sangramento é mais alto, o sangue ele vem misturado e ele deixa as fezes muito escuras e com um odor assim muito fétido, uma coisa bem diferente daquele odor comum das fezes. Nesse caso, você deve procurar o seu médico e pedir orientação a respeito do que está acontecendo. Olhe, preste atenção, bata um papo com o seu clínico se você tem mais de 50 anos de idade ou se você já tem história familiar ou você mesmo de pólipos intestinais e peça para ele fazer um exame de avaliação periódico, que pode ser uma colonoscopia, um sangue oculto nas fezes, pode ser um enema com bário, uma tomografia, etc. Vai depender do critério do seu médico. Como você trata os pólipos intestinais? Na maior parte dos casos, o doutor, o médico, remove o pólipo intestinal durante a colonoscopia. O pólipo, então, ele é mandado para um estudo anátomo-patológico em que vai se verificar se ele é ou não um pólipo canceroso. É feito um teste para o câncer. E tem jeito de eu evitar que apareça um pólipo intestinal? Tem algumas medidas assim, de prevenção que você pode fazer. Você deve comer mais frutas e vegetais e menos comida gordurosa, o que é difícil às vezes, porque o que dá muito sabor ao alimento é a gordura.
tempera o alimento e dá sabor é a gordura. Veja, por exemplo, um hambúrguer. Por que é que ele é gostoso daquele jeito? Porque ele tem 50%, metade da sua massa é gordura. Tente evitar a comida gordurosa. Não fume. O fumo aumenta o risco de aparecimento de pólipos intestinais. Evite álcool. Faça exercícios todos os dias, se possível. Não precisa ser nada extenuante, é uma caminhada. Perca peso se você está obeso. Se você também ingerir alimentos que têm cálcio, você pode reduzir o risco de você ter pólipos. E alguns alimentos, né, que são ricos em cálcio, por exemplo, o leite, né, o queijo, o iogurte e o brócoli, ajudam você a fazer esse tipo de prevenção. Se você tomar uma pequena dose de aspirina todo dia, também pode ajudar a prevenir os pólipos. Converse com o seu médico e veja se há indicação para você iniciar o tratamento com uma pequena dose de ácido acetil salicílico todos os dias. Isso é critério do seu médico. Vamos tomar o exemplo desse paciente. Ele foi até o consultório e tinha uma história na família de pólipos intestinais. Tinha uma história, acho que o pai tinha, e a avó também teve câncer no intestino. Então eu solicitei para ele uma colonoscopia. E veja que interessante o resultado. Isso aqui parece uma verruguinha. Isso aqui é um pólipo intestinal. Ele tinha mais de um pólipo, ele tinha essa outra lesão aqui também. E essa lesão, ela tem o quê? Um pedículo. Ela tem um pezinho aqui que a separa da parede do intestino. Ela tem um pedículozinho aqui. Então, durante esse procedimento, o colega já fez a polipectomia, que é a ressecção do pólipo, e ele também encontrou um divertículo no sigmoide. O que é divertículo? Você tem a parede do intestino aqui, e de repente você tem um saquinho que pode coletar inclusive alimento ali dentro. E é comum às vezes que a pessoa que tenha diverticulose, tenha divertículos no intestino, se ela ingerir sementes, é comum que a sementinha às vezes fique presa aqui dentro e ele possa desenvolver um quadro semelhante à apendicite. Ao contrário do divertículo, na polipose nós temos dentro da parede do intestino essas verruguinhas que podem ser achatadas, ou então as verruguinhas que podem ter um pedículo, um pezinho. É a hora que o colega vem com o equipamento da colonoscopia, envolve com um ganchinho isso aqui e pode extrair esse pólipo. A nossa discussão foi baseada hoje neste site norte-americano de domínio público. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista. Aguardo você no saudeciencia.com.br, onde temos mais informações interessantes sobre a sua saúde. Até lá!